Eu lia sobre avivamentos. E a semana escrevendo a história do avivamento na Argentina. E ouvia o testemunho do pastor Andrés Pisoni. E ele falava: eu cheguei na Argentina, era cristão desde sempre, mas não conhecia o Espírito Santo. Mas quando eu cheguei na Argentina e vi aqueles jovens queimando por Jesus, eu entendi que eu precisava daquilo. Eu precisava daquilo. Jovens incendiados avivaram, 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 avivaram corações. Espírito Santo de Deus, como aqueles jovens da Argentina, faz de novo agora. Mais, 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 mais. E há um ponto na pista que é chamado ponto de não retorno. Esse ponto é se o avião, quando ele está na pista, prestes a decolar, ele tem aquele espaço de metros para checar todos os componentes, ver se está tudo ok para decolar. Então ele checa o combustível, checa as turbinas, checa o sistema de ar, checa a parte eletrônica, está tudo em check-in ali. E o piloto está checando item por item. Mas quando chega no ponto de não retorno, se ele passar aquela linha, ele só tem uma coisa a fazer: decolar. Eu creio que esses 40 dias estava sendo checado, item por item, item por item, item por item. Passamos do ponto de não retorno e agora vamos a níveis ainda mais altos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Glória a Deus. Quero saudar o pessoal que está visitando. Ellen e Liriel. Onde estão? Onde estão? Aqui. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe. Sintam em casa. Se assustarem, não corram, está chovendo. É melhor o susto sequinho aqui do que lá fora molhado. Que é um bando de maluco, mas maluco do bem. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Convido você então a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Enquanto você vai achando, já vamos orar. Espírito Santo, amado fiel, me coloco nas tuas mãos sem reservas, Deus. Reconhecendo que eu não sou nada nem ninguém, mas que sou totalmente dependente de Ti, Deus. Que o Senhor venha falar conosco e que eu não apenas diminua, Deus, mas que eu literalmente desapareça, Deus, para que a Tua glória venha, em nome de Jesus. Reconheço que Tu és o pastor desse lugar e que sem Ti nada podemos fazer. Amém. Glória a Deus. Enquanto vocês acham ainda, estava ali, a pastora estava ministrando e falando que ela estava no fundo do poço, não é? E glória a Deus, assim, ó, que Jesus resgatou ela do fundo do poço e que usou esse baldinho aqui para fazer essa obra. Estamos encerrando a live agora. Não, aqui não tem sofá, então a gente está ficando aí. Não, é que eu desapareça. Que eu desapareça. Mas o baldinho desaparece. O baldinho desaparece. Glória a Deus. Tu vê assim aqui, às vezes um detalhe, como ela falou ali, da questão de que viu outras pessoas avançarem, ela ficou. E, na verdade, o que se passou depois só mostrou que realmente ela não estava pronta. Mas a obra que Deus tinha gerado no coração dela iria se cumprir. E glória a Deus se cumpriu. Glória a Deus. Hoje é uma benção aí, casada com um homem da benção. E glória a Deus. Estamos encerrando no YouTube também. Glória a Deus. Não, glorifico a Deus por aquilo que Ele fez no nosso casamento, fez na nossa vida, e a obra exclusivamente dEle. A gente era um barrinho duro, teimoso, era um barrinho difícil de trabalhar, mas glória a Deus, o olheiro fez uma obra que ainda está em processo, mas que já é bem melhor do que aquele barrinho imundo que ele pegou lá atrás. Então, Atos capítulo 1 diz assim:
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Até aqui. Glória a Deus. Pode te assentar? Glória a Deus. Quando o Senhor hoje nos trouxe à memória esse período que está fechando hoje, 40 dias. Lembrando, entramos aqui para passar 7 dias, que viraram 10, que viraram 40 e que viraram 50. Então hoje estaremos encerrando o período de 40 dias, mas vamos a mais 10, a 50. E essa passagem tem tudo a ver com isso também. E quando o Senhor me levou a estudar os 40 dias na Bíblia, eu vejo uma chave sobrenatural em 40 dias. Em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 12, você pode ler em casa depois, só anote. O Senhor fala que durante o dilúvio choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. E isso marcava o início de um novo tempo, um tempo onde o Senhor iniciaria algo novo através da vida de Noé. Aí quando eu avanço a partir do dilúvio, eu vejo em Êxodo 34, 28, em Deuteronômios 9, do 18 ao 25, que Moisés esteve no monte 40 dias na presença de Deus. E ali ele recebeu as tábuas da lei, dando início ao período da lei. Então toda vez que Deus ele queria iniciar algo, você vai encontrar, toda vez que Deus iniciar algo poderoso, esse período de 40 dias. Foi durante o dilúvio, 40 dias. Foi durante a entrega da lei, 40 dias. Aí você avança em Números 13, 25. O povo de Israel, ele chega à beira da terra prometida. O Senhor manda que Moisés separe 12 espias. Os espias passam quantos dias? 40 dias espiando Canaã. E aquele marcaria o início da entrega da promessa de Deus, o início do território que Deus tinha entregado para eles. Só que o que aconteceu? Eles rejeitaram. E por terem rejeitado, iniciou-se um período não de 40 dias, mas de 40 anos. Assim como o período de 40 dias está ligado a um período de ativar algo novo, o período de 40 anos está ligado a um período de juízo de Deus. E talvez tenha muito a ver com o que está escrito em Deuteronômios 25, versículo 3. Anote e leia em casa. Ali diz que 40 era o número máximo de açoites que um homem podia receber. Então, esses 40 representariam um período de 40 anos pelo povo ter duvidado da promessa de Deus. Mas o propósito de Deus não era 40 anos, era 40 dias, e ativaram algo novo. Aí você vai ver outros períodos de 40 dias e de 40 anos e de múltiplos disso. Período de 400 anos que Israel passou no Egito, período de 400 anos que Deus passou sem falar, desde Zacarias até Mateus. O período
testamentário, que é representado em algumas Bíblias por umas páginas em branco no meio. Ali é um período onde Deus cessou a sua voz, 400 anos. São períodos onde se prolongou a dureza do coração do povo e Deus fez silêncio. 400 anos são períodos de silêncios de Deus. Silêncios de Deus. E se você for estudar na própria história da igreja, você vai enfrentar e vai ver que há períodos assim, de grande tempo, onde parece que o Espírito Santo foi posto em uma caixinha e havia um grande silêncio de Deus. Mas voltando aos 40 dias, 40 dias foi o tempo que Deus entregou para os espias conhecerem a terra que manava leite e mel. E eles voltaram com o relatório e disseram: a terra é boa, a terra mana leite, a terra mana mel. Os cachos de uva são tão grandes que foi preciso 2 homens para carregar um cacho de uva. Era boa. Mas os espias, em vez de tomar posse daquilo que Deus estava entregando novo, os espias começaram a murmurar e a questionar, achando que era difícil demais. E levaram 40 anos nos lombos. 40 anos também foi o período que Moisés levou por ter matado um egípcio com as próprias mãos. Quando Deus já tinha dado um período de libertação, Moisés mata o egípcio com as mãos, tentando fazer na sua força, e leva 40 anos no lombo. Depois o povo é duro na cerviz, Moisés pega 40 anos no lombo junto com ele. 40 anos o juízo. Aí você pega e avança e vê que aquele período que era um período que lá atrás representou 40 dias, um novo a partir de Noé, 40 dias o início da lei, 40 dias que seria a entrega da terra prometida. Agora você encontra em 1 Samuel 17:16 que por 40 dias Golias afrontou Israel até Davi chegar. E quando o Davi chega, ele mata Golias. Davi se tornou rei ali? Não. Aos olhos humanos, para nós, ainda não. Mas para o povo de Israel, sim. Porque a partir daquele momento, o povo de Israel dizia: Saul matou e Davi dezenas de milhares, 10 milhares. Ali Davi já foi reconhecido pelo povo como o futuro rei. Ali foi virada uma chave e começou um novo tempo. Foi fácil esse tempo para Davi? Não, porque a partir dali Saul começou a tentar matar Davi, porque ali foi entregue algo novo para Davi. Então, nesse período de 40 dias de afronta, Deus estava preparando, a partir dali, o período que seria conhecido como do rei segundo o coração de Deus. E a partir dali, Deus estabeleceu um modelo de governo. Então, toda vez que um rei seguiu o preceito de Deus, ele foi chamado de filho de Davi. E foi dito: fez segundo o seu pai Davi, fez segundo o seu pai Davi, fez segundo o seu pai Davi, fez segundo o seu pai Davi. E você vai ver vários reis de Judá sendo aclamados como filhos de Davi, por terem feito as coisas segundo a vontade de Deus. O próprio Cristo é chamado de filho de Davi. Filho de Davi. Porque ali começou o início de um reino segundo o coração de Deus. 40 dias. Início. É? E o reinado de Davi durou 40 anos. Como? Não entendi. Salomão governa durante 40 anos. São períodos que estão ligados. 40 dias marca um novo. 40 anos marca um tempo onde o juízo de Deus vem, seja para o bom ou para o ruim. 40 anos. Davi foi fiel, governou 40 anos. 40 anos viveu o povo de Israel, um governo maravilhoso. O governo de Salomão, aos olhos do povo de Israel, não foi ruim. Foi um governo próspero, cheio de riquezas. Mas quando a gente segue 1 Reis 19:8, Elias ora no monte, cai fogo do céu, consome o holocausto,
mas em 1 Reis 19:8 diz que Elias foge de Jezabel e corre durante 40 dias. Pastor, ali começou o ministério de Elias? Não, o ministério de Elias já tinha começado. Ali se ativou o início da porção dobrada, porque foi durante esse período que Deus diz a Elias: a Eliseu ungirás, a Eliseu filho de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, 40 dias Elias buscando refúgio em Deus, e Deus ativa um novo nível dessa unção. Segue, Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus é batizado nas águas e é levado pelo Espírito à Disneylândia, a Nova York fazer compras, a Paris, aonde? Ao deserto. E ficou quantos dias? 40 dias. E ali marca o início do ministério de Jesus, porque logo após sair, ele acaba acontecendo o primeiro sinal dele nas bodas em Caná da Galileia. Aí, Atos 1, entramos nesse período que Jesus, após ser crucificado, ele ressuscita 3 dias depois, e por um período de 40 dias ele está com os discípulos, até ser elevado às alturas. Pastor, e que início é esse? Quando Jesus chega nos ares, 40 dias depois. Ali marca o início do ministério do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas ele não tinha vindo ainda. Mas foi preciso que Jesus viesse, desse a vida, ressuscitasse, fosse elevado às alturas. Quando ele chega no céu, depois de ressuscitar 40 dias depois, ali já começou o ministério do Espírito Santo de Deus. Já começou. Já começou. Ele foi ativado na plenitude em Atos 2. Mas naquele dia iniciou-se o ministério do Espírito Santo. Toda a Bíblia fala de visitações. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que eles são onipresentes. O que significa isso? Estão em todos os lugares. É um Deus triuno, ou seja, é uma pessoa que é 3. É um Deus que é 3 pessoas. Pastor, como assim? Sim, Deus é um só, mas Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao mesmo tempo. Como entender isso? Não tente. Há várias explicações, mas nenhuma vai ser a plenitude do que é a Trindade Sagrada. Nenhuma. Então, quando fala que Deus ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Ele se faz presente em períodos de tempo com uma manifestação em um determinado lugar. Então, quando Deus ele sempre esteve no céu, nunca abriu mão do céu. Mas quando você vai ao Antigo Testamento, você vai ver Deus visitando Abraão, você vai ver Deus falando em cima do monte, você vai ver Deus se movendo como nuvem, você vai ver Deus manifestando a sua presença e falando no meio da sarça. Deus deixou o céu para estar naquele lugar? Não, mas a sua presença, ela enche todos os ambientes e todos os lugares. E por aquele período ele decidiu manifestar-se também na terra. Aí foi o ministério onde coisas extraordinárias aconteceram, as 10 manifestações no Egito, abertura do Mar Vermelho, você vê coisas extraordinárias acontecendo. Mas quando começa o livro de Mateus, inicia a manifestação na terra do ministério de Jesus. E durante a manifestação na terra do ministério de Jesus, você não vê mais Deus falando em cima do monte com um povo. Agora quem fala com o povo é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Embora você vai ver o céu se abrindo e Ele dizendo: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Você vai ver no monte da transfiguração Ele dizendo: esse é o meu Filho, a Ele ouvi. Mas a manifestação durante o ministério de Jesus, ela se deu pela boca do Filho. Aí você vê que o ministério de Jesus inicia, mas ele só começa quando o Espírito Santo vem sobre Jesus. E ali inicia o ministério. Mas quando Jesus está na cruz, ele grita:
tetelestai, que quer dizer está consumado. E logo em seguida ele fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então o Espírito Santo que estava sobre ele volta aos céus. Pastor, como assim? Sim, se o Espírito Santo não volta aos céus, Jesus não morre. Não morre. Pastor, como não morre? Glória a Deus, revelação quentinha. Assim que eu amo. Uau! Glória a Deus. Quando Deus preparou Adão e Eva, preparou Adão a partir do barro, ele era um bonequinho de barro e argila, mas era um bonequinho morto, até que Deus soprou o quê? O fôlego de vida, que é o Espírito Santo de Deus, o ruar, e houve vida. No vale de ossos secos, os ossos se juntaram com ossos, criou tendão, criou carne, criou pele, mas era um exército morto, até que soprou o Espírito sobre eles e foi feito um exército poderoso. Então, se o Espírito Santo não tivesse sido tirado de Cristo, ele não morreria. Mas ele voluntariamente, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ali ele expira, morre. 3 dias depois, o Espírito Santo ele estava já nos ares. O Senhor ressuscita com o corpo transformado, ressuscitado. E ele começa a preparar o cenário. E ele começa a dizer: ei, João batizou com água, mas fiquem em Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Serão batizados com o Espírito Santo. Só que antes deles receberem o Espírito Santo, Jesus, ele precisava ser elevado às alturas, porque a partir daquele momento já não haveria mais o ministério de Cristo, mas haveria a manifestação e o início do ministério do Espírito Santo de Deus. E por que isso? Jesus seria esquecido? Não. Jesus disse: convém que eu vá, para que ele venha. E quando ele vier, ele dará testemunho de mim. O maior marqueteiro do nome de Jesus chama-se Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você ora em nome de Jesus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Você ora, as pessoas são curadas em nome de Jesus, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo. Quem ativou o poder do nome de Jesus sobre a tua vida foi o Espírito Santo. Quem te convenceu a entregar a vida a Jesus foi o Espírito Santo. Ele disse: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, não é porque estão errando. Ele diz: do pecado porque não creem em mim. Esse é o pecado que o Espírito Santo nos convence. Ele nos convence do pecado porque nós não cremos ainda em Cristo até conhecermos o Espírito Santo. Por isso, uma conversão ela não acontece se não houver a obra do Espírito Santo de Deus. Você prega, você evangeliza, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, ha dito o Senhor dos Exércitos. É Ele quem faz a obra, é Ele. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor quem deu o crescimento. A Bíblia diz que durante a igreja de Atos, o Espírito Santo acrescentava as pessoas. Era Ele. Nós podemos evangelizar toda a cidade, podemos entregar panfleto de porta em porta, podemos falar de Jesus a cada pessoa, mas se o Espírito Santo não for à frente, nada acontecerá. Você pode ter estratégias, você pode ter uma boa condição, você fazer uma mega estrutura, você fazer um espetáculo, as pessoas virão, poderão se divertir, mas nada mudará dentro delas. Agora, se o Espírito Santo vem, pode ser no lugar mais simples e humilde, pode ser debaixo de um teto furado, de telhas usadas, onde o piso é laminado, um piso flutuante onde a lona levanta voo quando bate o vento. Mas se o Espírito Santo estiver ali, Ele fará a sua obra. É Ele. É Ele.
Independente do lugar, não é o lugar, é a companhia. É a companhia. É Ele que faz a diferença. Ele é que faz toda a obra. Por isso nós declaramos que Ele é o pastor desse lugar e não é da boca para fora, porque tudo aqui que acontece, acontece através dEle. Tudo de bom. O que é ruim é nós. O que é bom é Ele. Sempre será Ele. Sempre. Quem convence as pessoas é Ele. Quem traz as pessoas é Ele. Quem cura as pessoas é Ele. Quem liberta as pessoas é Ele. Quem às vezes se atrapalha é nós. Mas tentamos sempre deixar que Ele esteja à frente. Nos esconder nele. Não nos movemos 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda, sem que Ele nos dê um comando. Somos totalmente dependentes dEle. Totalmente. Entenda algo. Esse período onde começou o ministério do Espírito Santo, começa os períodos de maior milagre. Maiores milagres de toda a história bíblica. Pastor, que milagre é esse? A conversão do coração de dentro para fora. De dentro para fora. Jesus anda 3 anos e meio com os discípulos. Mas depois de 3 anos e meio, Pedro nega, Tomé duvida, outros batem em retirada e fogem. 3 anos e meio, e mesmo assim, eles não se converteram. Não se converteram. Por quê? Jesus estava falando. E aquilo que ele falava, tocava a superfície deles. Fazia bem, curava enfermo, libertava o cativo, mas tocava a superfície deles. Mas o coração era duro demais. E quando há uma rocha, e você quer estabelecer um caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Mas para estabelecer caminho no meio de uma rocha, você precisa implodir. Por isso que quando as pessoas vão fazer uma estrada e que tem que abrir um túnel no meio da rocha, eles não vão de picareta, picareta, picareta até quebrar. Geralmente eles usam dinamite. E a palavra usada para o recebereis poder é dunamis, dínamos, que significa dinamite. Então Deus estava falando, fica quietinho aí, e eu vou botar um dinamite dentro de vocês. Vai abrir um caminho no coração de vocês. Era isso que ele estava falando. Ô povo de dura cerviz, de coração duro, eu vou botar um dinamite aí, e vocês nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. E naquele dia, quando o Espírito Santo veio, explodiu, o coração foi aberto, eles nunca mais negaram a Cristo. Agora eles falavam, ei, convém obedecer a Deus e não aos homens. Eles fluíram na autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. Oh! Foi a obra do dinamite, do dínamos do Espírito, que implodiu de dentro para fora. O Senhor estava falando, ei, eu mostrei as maravilhas, eles contemplaram com os olhos, mas não se converteram. O meu filho esteve ali, abraçou eles, cuidou deles, curou eles, tocou, mas estava por fora, não mudou. A única forma que esse povo teve vida foi quando o Espírito soprou dentro deles. Então vamos voltar à origem. Eles estão mortos, eles precisam viver. Então, em Atos 2 está escrito, de repente veio um vento, com um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Não encheu apenas a casa física, as paredes, encheu toda a casa, corpo, encheu toda a casa, discípulos, encheu toda a casa, aqueles que eram apaixonados por ele. Então toda vez que você para e começa a buscar, esse mesmo vento sopra, e sopra, e sopra, e sopra, e sopra, e você é cheio pelo Espírito Santo de Deus e recebe vida. Oh!
É Ele que gera vida. É Ele que gera vida. Ele é o pastor desse lugar. E Ele tem soprado a cada dia. Ele tem soprado a todo tempo. E trazido vida. Trazido vida. E Ele não sopra apenas aqui. Ele soprava quando estávamos na garagem. E tinha um cantinho lá onde tem a escora. E lá aquele cantinho parava assim. E começava uma presença. E quem parava naquele cantinho, que eu não queria sair, era o terreiro. Dizia, esse é meu canto. E quando nos movemos para outro endereço, eu dizia, Deus, se o Senhor não for, nós não vamos. E fomos. Porque Ele disse para ir. E quando chegamos lá, depois de 2 meses, estava uma bênção. Eu já dizia, Senhor, não esperava chegar aqui. E para mim ali seria nosso endereço definitivo. Mas Ele soprou sobre aquele lugar. E depois de ter soprado sobre aquele lugar, 2 meses depois, nós mudamos. Opa. Hoje completamos 4 anos e 4 meses. Está ligado? Esse número 4 tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Então, quando nós paramos para entender, Ele soprou 2 meses na Socorros, Ele... E aí diziam, temos que mudar, não cabe às pessoas. E aí eu dizia, e agora? Fui ao monte orar e Ele disse, vai. E cheguei no outro dia e disse, então me dá um sinal. E quando chegamos tinha pessoas na rua, na calçada. E ali entendemos, é hora de avançarmos. E avançamos, e passados uns 2, 3 meses que estávamos no outro prédio já, as coisas começaram a acontecer. Teve o primeiro casamento coletivo, cerca de 400 pessoas envolvidas. Próximo culto, depois do casamento coletivo, estava transbordando de gente. Mas aí veio um período onde nós precisamos confiar em Deus. Uma semana depois do casamento coletivo, começou a pandemia. E aí, agora? E uns diziam, pastor, pede para diminuir o aluguel. Estamos durante a pandemia. Eu dizia, não. Assinamos um contrato. E se o Senhor é o pastor desse lugar, e Ele quer manter essa obra, o nosso compromisso não é com homens, é com Ele. E Ele vai trazer provisão. E para a honra e glória do nome de Jesus, nunca atrasamos um dia de aluguel. Ele sempre nos trouxe a provisão. Às vezes chegávamos na casa do locatário lá meia-noite. O dinheiro do aluguel. Mas ele vencia o desafio todo o tempo. E de repente veio o período da pandemia e muitos lugares infelizmente fecharam as portas. E nós durante esse período fazíamos visita nas casas, fazíamos oração na igreja, a igreja aberta para oração. Chegava na hora do culto, apareciam uns malucos lá para orar junto. Orávamos e assim enfrentamos a pandemia. Não porque nós fomos capazes, mas porque estávamos escondidos nele, que é o pastor desse lugar. E durante o período da pandemia, para a honra e glória do nome de Jesus, não perdemos ninguém para essa doença. Todo o pessoal que estava debaixo dessa cobertura foi guardado. Levamos sustos? Sim. Um dia ligaram e falaram, vão entubar a Graciela. Não vão, não vão. Vamos para o propósito, vamos para a guerra. E glória a Deus. E entubar ela pela manhã, à tardinha já estava dando alta. Deus fez a obra. Não recuamos. Alguém dizia, estou com Covid. Nós dizíamos, estou indo orar. Pastor, o senhor está louco? Não vem? Vamos. Não vem? Vamos. E o Senhor tocava. Porque o pastor é Ele. É Ele o pastor desse lugar.
quando ele começou essa obra 4 anos e 4 meses atrás. Não foi uma obra iniciada por homens, mas iniciada por ele. A primeira foto que temos desse ministério é a igreja desmontada em cima da carroceria de uma pampa. Então eram as escoras do antigo Lava Jato, era o resto de telha de uma obra. Eram, para muita gente, algo sem valor. Não tinha preço para os homens, mas no céu já tinha um grande valor. Ele fez essa obra. Foi ele. Foi ele. Quando alguns anos atrás ele chamou e ele disse: quem tem compromisso contigo sou eu. Quem teve compromisso em todo esse tempo é ele. Entenda algo. Durante todo esse tempo de ministério, desde o instante que Deus nos chamou lá atrás, antes de ter o ministério, que Deus pediu um emprego, nós nunca pedimos um prego para ninguém. Pastor, isso é orgulho? Não, é dependência. Eu entendia que se quem tinha compromisso era ele, e se a obra era dele, quem tinha que fazer era ele. Não queria me mover por força humana. Eu dizia: Deus, se é o Senhor que nos chamou, e eu não vou pedir, pessoal, precisamos de ajuda agora, vamos fazer algo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu preciso que vocês deem dinheiro para pagar o aluguel agora, deem isso. Não. Eu entendia que até hoje, que quem mantém aquela porta aberta é ele. O dia que ele achar que não é conveniente que essa porta se mantenha aberta, quem vai fechar é ele. E se eu tentar ajudar a Deus, eu vou ser fulminado. Deus não precisa de ajuda. Não precisa. Ele levanta pessoas para manterem o seu propósito. Levanta uns para ganhar almas e outros para ganhar dinheiro, para ajudar os que querem ganhar almas. É assim. Esse é o propósito de Deus. Só que aquilo que Ele chama, Ele capacita. Aquilo que Ele capacita, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele envia. Só que todo o processo de envio passa pela etapa de dependência do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Você pode ter uma bela estratégia sem o Espírito Santo. Plano humano. Plano humano. Pastor, vamos fazer isso. Vai encher de gente. Glorifico a Deus. Hoje, com essa chuvarada, cara, isso daqui para mim é uma multidão de 100 mil pessoas. Você pegar um dia como hoje, com a chuvarada na hora da reunião, estarmos aqui com meia lotação, um pouco mais, para mim é multidão. Porque mostra que há pessoas que estão gerando uma fome por Ele. Há pessoas que querem mais dEle. Há pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus. E que não vão olhar para a chuva, não vão olhar para o sol, não vão olhar para o tempo, mas que vão buscar a Deus em todo momento. Porque entendem que sem Ele nada podem fazer. Sem Deus nada podemos fazer, nada. Eu preciso de Deus quando está chovendo, preciso dEle quando está sol, preciso dEle quando é primavera, preciso dEle quando é outono, preciso dEle à noite, à madrugada, pela manhã, preciso dEle todo momento, porque quem faz a obra, o ministério é dEle, Ele é o pastor desse lugar, e o avivamento que já começou, é obra dEle, é dEle. Nós somos só a ferramentinha enferrujada que Ele pegou e decidiu usar nesse momento. Mas o arquiteto do avivamento chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele. É Ele. E quando Ele nos chamou a períodos de 40 dias, não é a primeira vez, fizemos 40 madrugadas na praia. Quando Deus me chamou, depois de um período, estava
Passado um tempo, fui chamado a trabalhar no ministério e não tinha tempo para orar. Eu dizia, sem ele eu não vou. Então o único momento que eu tinha era de madrugada. 40 madrugadas na praia, dormindo 1 hora por dia quando dormia. Voltava no carro. Não façam isso. Ou façam, se tiverem uma palavra. Não façam sem uma palavra. Não façam por emoção. Vinha dormindo. A pastora fez, eu acho que uns 30 dias, né? Uns 30 dias dos 40 ela fez comigo. Alguns dias ela tentou mandar alguém para ela descansar. Mas só que alguém que ia comigo ia um dia e dormia. Ela dizia, como? Ficava dormindo o tempo inteiro. Ela disse, não, então foi eu. 40 dias. E ele nos levava até em casa, porque havia um anjo dirigindo o carro. Até hoje é assim. Fizemos os 40 madrugadas. E ali Deus ativou algo. Sem que nós soubéssemos. Sem que nós soubéssemos. Esse ano, no começo do ano, fizemos 40 manhãs namorando Deus. E mergulhamos mais profundo. Agora, ele disse, 40 manhã é muito pouco. Vamos ao dia todo. E ali nós fomos às 7, 10, hoje fechamos 40. 40. Buscando a Ele como prioridade. E às vezes, quando estamos aqui parados, porque buscamos pela madrugada, estamos ali durante o dia, preparo o material, dou alguns atendimentos. E tudo o que eu consigo sentir é o cuidado e o amor dele por nós. Cuidado. Um amor extraordinário que nos trouxe até aqui, que não tem explicação. Como nós abriremos mão de estarmos nessa presença? Como? Não tem. Esses 40 dias estão ativando algo. Durante esses 40 dias, quando fechamos os 7, eu recebi um presente de Deus que era o meu sonho de infância. Desde pequeno, 4, 5 anos, ia buscar a Deus. Queria ter um encontro real com Deus. No 7º dia desse propósito, durante as 12 horas de adoração, a presença dele veio tão forte sobre esse lugar, que eu não conseguia estar em pé. E de repente, havia uma atmosfera e a nuvem começou a se manifestar seguidamente. E a sua glória encheu toda a casa. E ali foi algo extraordinário, algo que não tem explicação. E desde lá não parou mais. Cada vez níveis mais profundos, níveis mais profundos. Ali, esses 40 dias para mim marcou o ativar do avivamento. O ativar. Deus vinha, nos colocou na pista e víamos desfrutando de pequenas gotas do que Ele queria fazer. E começamos. A palavra que Deus nos deu, 2021 começou. 2022 vai ser o ano do avivamento. Pastor, foi a palavra do final do ano? Não, no final do ano ele disse, o amor vencerá no fim. Não há avivamento sem amor. Não há avivamento sem amor. E uau, quando ele nos trouxe para cá, uma das maiores dificuldades que enfrentamos nesses 4 anos e 4 meses de ministério é que as pessoas não entendiam a visão desse ministério. Vinham para cá, muitas diziam, eu não quero estar aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, são tudo louco, eu não quero. É uma visão muito louca. O pastor sai
A igreja está cheia, ele sai para ir buscar alguém que está na rua. Cadê o pastor? O pastor está lá no centro buscando um cara que está morando na rua. Tá, mas a igreja está cheia, o que ele está fazendo lá no centro? Não, está errado. E falava, o pastor. Eu dizia, essa é a visão que Deus nos deu. Essa é a visão. Mas pastor, não está certo. Aqui nesse lugar, essa é a visão. Foi Ele que nos deu. E não havia entendimento. Muitas vezes fizemos reuniões. Entenda, um lugar onde tem mais reunião de organização do que de oração, está tudo errado. Culto até 1 da manhã, meia-noite, 1 hora. Que loucura é essa? Eu disse, enquanto ele estiver falando, nós não calamos a boca. E aí as pessoas não entendiam. Fizemos, eu acho, na história do ministério, acho umas 3 reuniões de obreiro. Eu lembro de 2 e acabou. Pastor, é importante, talvez seja em algum lugar. Aqui eu entendi que a reunião que eu tenho que ter é com Ele. E quem vai fazer a obra é Ele. Se eu chegar para o Joãozinho das Candonga e dizer, Joãozinho das Candonga, não faz isso. O Joãozinho das Candonga vai dizer, eu não vou fazer. Mas ele vai fazer de novo. Agora, se eu orar para o Espírito Santo, o Espírito Santo achar que realmente aquilo tem que mudar, ele vai fazer isso daqui, ó. Vira a chave. E mudou. Mudou. Por mais que nós venhamos no esforço humano, entenda, Deus chamou esse lugar para ser uma casa de milhares e dezenas de milhares ou mais. Entenda isso. E ninguém, por melhor pastor que seja humano, é capaz de pastorear um rebanho de 10 mil, 100 mil pessoas. É incapaz. O único capaz de fazer essa obra chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele. Algumas vezes está um conflito, há um problema grande. E aí dizem, pastor, e aí? E eu pego e falo assim, pastor, e aí? Entenda, Ele é o pastor desse lugar. É Ele. Então quando algo acontece, eu olho para cima, não para o lado. Porque é do alto que vem o meu socorro. É do alto. Esses 40 dias marcam esse início da ativação do avivamento. E o que sinto de Deus, que ao final desses 40 dias, quando fecharmos o período de Pentecostes, que é 50 dias, esse avivamento vai transbordar para toda a cidade. Isso é o que eu sinto de Deus. Transbordará por toda a cidade. Aliás, que outras cidades têm sido alcançadas. Temos o irmão de São José do Norte que tem vindo. Temos pessoal de Santa Vitória acompanhando. Pessoas de São Paulo entrando em contato direto com nós. E outras cidades. Dizendo, pastor, tenho acompanhado, tenho sido tocado em casa, tenho sentido a presença de Deus durante as lives. Quero estar aí. Quero estar aí. Pessoas que vêm, que não congregam com nós, mas que vêm para receberem um renovo de Deus. E não achem que nós vamos dizer, congregue com nós, de jeito nenhum. Porque o que Deus quer fazer é ativar essas pessoas para multiplicarem esse fogo. Algumas Deus vai trazer e vão permanecer. Outras Deus vai trazer, vão ser avivados e vão voltar. Entenda algo, o Espírito Santo, Ele é o pastor desse lugar. Quem traz as pessoas que serão chamadas como um povo sedento é Ele. Um dia Ele me disse, trarei um povo sedento para esse lugar. Não te preocupa. Aliás, que Ele disse, algumas pessoas irão sair. E não te preocupa com isso. E eu disse, mas de que forma? Não te preocupa. Porque é necessário que venha alguém que tenha a visão do ministério.
É necessário que as pessoas que cheguem tenham a visão do ministério, que amem as almas lá fora, que amem chorar pelos perdidos, que amem ir às ruas. E quando o Senhor nos tranca aqui, a palavra que Ele tinha nos dado, no fim o amor vencerá. E sabe, esse período que estamos aqui, nós vimos a multiplicação do amor sobre esse ministério. Nós vimos, antes, toda semana estávamos na rua, mas a maioria dos dias estava eu, a pastora e as crianças. Hoje, para cada dia da semana tem uma equipe fazendo o trabalho. Então o amor, ele não recuou, ele avançou. O amor venceu. O amor venceu. O amor venceu. Agora não apenas estamos em um lugar, há dias que estamos com 2 equipes. E creio que vai ser mais. Vai ser mais. Temos o sonho de conseguirmos ainda, através da obra que o Espírito Santo vai fazer nesse ministério, atendermos mensalmente pelo menos 100 famílias. Hoje atendemos cerca de 10 famílias por mês com rancho. Sonhamos em atender 100, mas atendemos com lanche mais de 1000 lanches por mês. Mais de 1000 lanches por mês. E não é algo que a gente fez esse mês, é algo que vem fazendo há muito tempo. Para quem não tinha o pão em casa, para quem já viu acabar o sal, o açúcar, o leite, para quem abria a geladeira. Se você for lá em casa, você vai dizer: pastor, não mudou nada. Uma glória a Deus. Nós não tínhamos para nós, mas Deus virou a chave para que hoje a gente tenha para ajudar muita gente. Tenha para ajudar muita gente. Pastor, sobra? Não. Às vezes falamos: Otelo, como é que temos lá? Temos que socorrer umas famílias. Vamos lá mexer no cofre. Porque essa é a visão. O dia que o aluguel for mais importante do que uma barriga cheia, perdemos a visão. O dia que o aluguel for mais importante do que uma criança ter o pão sobre a mesa, perdemos a visão. Cuidamos do pão e Ele cuida do aluguel. Tem cuidado até hoje. E não será diferente. Não será. Eu vejo daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, lá está lá 10 mil, 20 mil pessoas, e está dizendo assim: pastor, e aí? Temos um desafio para vencer, mas está todas as famílias com pão na mesa. Às vezes não temos como dar um suporte maior, mas alguma coisa sempre ajudamos. Aquela pessoa não vai sair daqui sem ter o pão para pôr sobre a sua mesa. Não vai. E se melhora para nós, vai melhorar para todo mundo. Entenda algo. O Senhor, Ele tem propósitos a cumprir. E esse propósito nunca para em mim ou para em você. Se Deus te deu um salário, esse salário pode parar em você, mas vai morrer. Agora, se você entende que o salário que Deus te deu é para pôr o pão na mesa de alguém, você vai ser fiel a Deus. E a gente vai levar o pão para mais casas. Se você entende que a provisão que Deus te traz não é tua, é dele, você vai ser um agente de milagres. Vai ser um agente de milagres. Você vai ver pessoas virando a chave. Essa semana estava ali, a gente tinha ido pegar pão e de repente encontramos o João ali na esquina. E o João falou: pastor, espera aí, eu quero ajudar no trabalho da rua. Foi lá e trouxe uma oferta para ajudar no trabalho de rua. Só que quando você lembra do João, o João alguns meses atrás, ele não tinha força nem para ajudar ele. E hoje, o que Deus fez na vida dele, fez a irmã dele buscar Jesus. Porque viu uma mudança na vida dele. Então, quando algo acontece pela ação do Espírito Santo, acabou.
já era. Aquela pessoa começa a dizer: eu sei o que ele fez por mim e eu quero que ele faça por outros. Eu vou ser instrumento para que outros sejam alcançados. E aí você vê a equipe indo para a rua, e as pessoas saindo da rua e buscando ajuda. E Deus começa a fazer com aqueles que estão na rua, mas dentro de algumas famílias, Deus já está fazendo o mesmo processo. Quando você se move por aquele que está lá na rua, Deus se move por aquele que está dentro da tua casa. Quando você se move por aquele que está na rua, Deus se move por aquele que você tem chorado dentro da tua casa. Porque quando você se move para lhe gerar vida, a vida se apega a você. Se apega a você. Quantas pessoas começaram a ir à rua e no meio do processo um familiar foi alcançado? Quantas pessoas? Pastor, eu vou ajudar na rua. De repente está toda a família. É a obra do Espírito Santo. É dele. A obra é dele. É ele quem faz. Então esses 40 dias marcaram o início da ativação do avivamento. E eu creio que vai transbordar em toda a cidade. Toda a cidade será tocada pelo poder do Espírito Santo. Toda a cidade será avivada pelo poder do Espírito Santo. E em breve toda a nação será tocada por esse poder. E em breve ainda todas as nações da terra conhecerão o fluir do Espírito Santo que ele já começou a fazer nesse lugar. Ei, já passamos do ponto de não retorno. Estamos decolando. Não há mais volta. Avivamento já é uma realidade. Ariokamanaê, Suriamanaê, Suriamanaê. Já estamos rumo ao maior avivamento da história. Oriacabassou, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Te coloque em pé essa noite. Estamos no ministério do Espírito Santo de Deus. É o tempo do Espírito Santo de Deus. Joel 2:28. É o tempo de sermos cheios. É o tempo de sermos cheios. É o tempo de vivermos a profecia daquilo que Joel declarou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Jovens dizendo: pastor, eu vi a volta de Jesus. Crianças como o Joshua dizendo: eu vi o céu. Vossos velhos sonharão. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Haverá sinais no céu. Feche os olhos. Te conecta com ele. Te conecta com ele. Pentecoste é hoje. O vento já soprou. Seremos todos cheios, como Joel falou. O Pentecoste é hoje. O vento já soprou. Seremos todos cheios, como Joel falou. Vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas por todo lugar. Vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas. Filhos e filhas
famílias a profetizar. Vejo os jovens tendo visões, e ainda os velhos seguem a sonhar. E até sobre os servos o vento virá. Vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas por todo lugar. O vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas, línguas de fogo a se derramar. Sejam batizados com fogo agora. Agora. Sejam batizados com fogo agora. Agora! Recebam o Espírito Santo de Deus! Agora! Cheios! 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 Mais! 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 Sobre toda a casa! Sobre toda a casa! Toda a casa! Toda a casa! Sopra ruar! Sopra ruar! Sopra ruar! Por todo Sopra! 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 Mais! 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 Aviva-lhes! 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 Recebam batismo do Espírito Santo de Deus! Espírito Santo de Deus! Vejo os jovens tendo visões, e ainda os velhos seguem a sonhar. E até sobre o céu. Se você quer, receba, 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 que pede, recebe, 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 que pede, recebe. Feche os olhos e seja cheio, cheios, 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 cheios. Mais! Filhos e filhas a Aviva-lhes! 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 Vejo Aviva-lhes! os jovens. Aviva-lhes! 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 Aí está! Cheios! 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 Recebam! Vida! 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 Ruar! Sopra! O vento virá. O vento de fogo vem soprar. Está soprando! 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 Onde a fumaça, há fogo! Onde a fumaça, há fogo! Há fogo! Há fogo! Há fogo! Há fogo! A fogo, a fogo, a fogo, a fogo a se derramar. Línguas de fogo a se derramar. Se você quer ser batizado no Espírito Santo de Deus, peça agora, peça agora, peça agora, peça agora, peça agora. Espírito Santo, tu podes batizar o Espírito e fogo, o Espírito e fogo, o Espírito e fogo. Batiza, 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 línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas
de fogo, línguas de fogo, a se derramar, a se derramar, a se derramar, a se derramar, a se derramar. Oriala maná, oriala maná, oriala maná, oriala maná. Receba batismo de fogo, receba batismo de fogo, receba batismo de fogo, receba batismo de fogo. Mais, 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 mais. Ele muda. Ele muda, ele muda, ele muda, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Sejam batizados com fogo agora, agora. Sejam batizados com fogo agora, Mais fogo, agora. Vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas por todo lugar. O vento de fogo vem soprar. Eu vejo labaredas. Filhos e filhas a profetizar. Há um pastor chamado David Wilkerson. Esse homem, quando ganhou as gangues de Nova York, ele tentou ajudar, mas não havia uma mudança. Até que um dia ele viu aqueles jovens irem à frente, pedirem por mais do Espírito Santo. Jovens que eram dependentes há anos e que receberam um toque do Espírito e nunca mais foram dependentes, nunca mais, porque o Espírito Santo mudou a história deles. Há pecados que você não vai conseguir vencer, não vai, desista. Você sozinho não consegue, mas se você buscar a Ele, Ele muda. Há áreas da tua vida que você não vai mudar sozinho, não vai, mas se você buscar a Ele, encontro com Ele, e a tua vida nunca mais é a mesma. Um encontro com Ele. Pastor, mas eu venho há anos. Você não pode deixar que esse encontro pare na superfície. Você tem que dizer: Espírito Santo, tudo, destrói de dentro para fora, abre um caminho no meu coração. Eu não quero que o Senhor me toque, eu quero que o Senhor me imploda de dentro para fora. Que o Senhor se apodere de mim, de dentro para fora. Que o dínamos do Espírito abra um caminho no meu coração e mude a minha história. Diga isso para Ele. Você não vence a depressão, mas o Espírito Santo vence. Você não vence o pânico, mas o Espírito Santo vence. Você não vence a dependência, mas Ele vence. Ele vence. Você não vence a pornografia, mas Ele vence. Ele vence. Ele está se apoderando de corações e abrindo um caminho hoje. Abrindo um caminho hoje. Abrindo um caminho hoje. Feche os olhos. Pede para Ele. Pede para Ele. Pede para Ele. De dentro para fora. Ele vai abrir um caminho. Não abra os olhos. Não abra os olhos. Quase se resvalaram. Ele vai abrir um caminho. Mas tudo compreendi quando entrei no santuário. Mas tudo compreendi. Você não é capaz de mudar, quando mas Ele é. no santuário. Mistura
fumaça e fogo. Uma nuvem invadiu o lugar. Os sacerdotes foram cheios, não podiam em pé ministrar. Levantem as mãos e peçam, 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 peçam. Como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar. Feche os olhos, feche os olhos. Deixa ele se apoderar. Vem de mim te apoderar, ó Deus. Algumas pessoas já estão sentindo um fogo sobre o seu corpo. Fogo sobre o seu fogo sobre o seu corpo. Um fogo sobre o seu corpo. Aumente o volume da sua voz. Ele levantou uma geração de sedentos. De sedentos. Vem de mim. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pedir. Que ele se apodere. Ele ouve a oração. Ele ouve a oração. Ele ouve a oração. Se apodera. 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 Mais. Mais. Se apodera. Se apodera. Oh Deus. Se apodera. Se apodera. Se apodera. Se apodera. Abre um caminho. Abre um caminho. Abre um caminho. De dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Implode agora. Dunamis. 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 Receba. Dunamis do Espírito. 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 É um fogo que implode. Implode, implode, de dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora. Está implodindo, está implodindo, está implodindo, abrindo caminhos dentro dos corações, dentro dos corações. Dunamis, 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 dunamis. Algo novo, algo novo, novo caminho, novo caminho, novo caminho, novo caminho, novo caminho, novo caminho. Dunamis, 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 dunamis. Entrar no santuário e adorar, Novo caminho, novo caminho. Dunamis. Entrar no santuário e adorar ao meu Como Asaf. Mais, Como Asaf. mais, mais. Entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E me rasgar ao meu Senhor. Eu tudo compreendi. Ele é o arquiteto do avivamento, Tudo compreendi. Quando engenheiro dessa obra. santuário. Mais, 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 mais. Dê as mãos aqui na frente.
Eu lia sobre avivamentos. E a semana escrevendo a história do avivamento na Argentina. E ouvia o testemunho do pastor Andrés Pisoni. E ele falava: eu cheguei na Argentina, era cristão desde sempre, mas não conhecia o Espírito Santo. Mas quando eu cheguei na Argentina e vi aqueles jovens queimando por Jesus, eu entendi que eu precisava daquilo. Eu precisava daquilo. Jovens incendiados avivaram, 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 avivaram corações. Espírito Santo de Deus, como aqueles jovens da Argentina, faz de novo agora. Mais, 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 faz de novo, 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 como fizesses na Argentina, como fizesses na Argentina. Chegou a nossa vez, chegou a nossa vez. Maria Maná, pede, 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 fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Ariocalabá, como soprasse na Argentina, como soprasse na Argentina, sopra de novo, agora. Mais, 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 aviva-lhes, 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 mais, 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 cheios, 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 mais, 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 vai sobre o louvor, vai sobre o louvor, vai sobre o louvor, vai sobre o louvor, agora, mais, 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 aviva, aviva-lhes, 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 já começou, já começou, já começou, mais, 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 cheios, 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 cheios. Ouça a voz dele, ouça a voz dele. Eu não te chamei a cuca para vender cuca, eu chamei para ganhar almas. Almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. Entende? O plano dele na tua vida é ganhar almas, 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 mais. Eu te apoderar. Oh! Ganhar almas, ganhar almas. Ganha almas! Te apoderar. Mais! Vem de mim. Mais! Te apoderar, ó Deus. Aviva! Aviva a dobra, Senhor! Como Lázaro, tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Como Lázaro, tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Ele te chama pra dançar agora! Mais! 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 Tirando pra fora, ele abre o caminho. Ele abre o caminho.
Vem de mim te apoderar. Vem de mim. Vem de mim. Vem de mim te apoderar. Não resista ao Espírito Santo, com o qual tu fosse selado. Vem de mim te apoderar. Declare a Deus. Poderá, como Sopra! tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor, como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Aplauda o Espírito Santo nessa noite. Oh! Vem de mim. Jesus! 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 Tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor, como Asaf. Tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. E não há nada mais importa. Tudo que importa és tu, Senhor. És tu, Senhor. Sim, como Asaf, Deus. Tu és a nossa esperança, Deus. Como Asaf, nossos olhos têm que estar fixos em Ti, Deus. Sem olhar para a esquerda e para a direita, Pai. Assim como Asaf, Pai. Que os meus pés venham estar em Sua casa, pois este é o meu caminho. Como Asaf tem um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. E como Asaf tem um clamor, entrar no santuário E adorar ao meu Senhor. como Asaf tem um clamor, entrar no santuário. E adorar ao meu Senhor. Mas tudo compreendi. Mas tudo compreendi. Mas tudo compreendi quando entrei
sua casa, aonde tu habitas. Tu és minha herança. Tu és minha herança. Sim, tu és minha herança. Declare: tu és minha herança. Tu és minha herança. E como Asaf, Tenho um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. Como Asaf, tenho um clamor, entrar no santuário e adorar ao meu Senhor. e me rasgar ao meu Senhor. Tu és minha herança. Muitos confiam em carros, cavalos, mas meu coração está em ti. Eu estava aqui agora e o Senhor me trouxe uma visão de anos atrás. E alguns anos atrás nós nos movimos do Parque Marinha a pé com a Emily à procura de uma palavra, porque havia um homem de Deus que vinha vindo de fora, ou deveria ser assim. E nós chegamos no culto e nós dizíamos: Deus, nós estávamos despedaçados, não tínhamos nada, não apenas financeiramente, mas a minha sogra estava com câncer avançado e parecia que os sonhos de Deus nunca iam se concretizar sobre a nossa vida, parecia que já era. E nós fomos por uma palavra e a palavra não veio. E aquela noite nós fomos a pé, eu lembro da Saturnino, até a nossa casa na Recreio ali, que estava fechada há alguns meses, porque nós tínhamos abandonado a casa para cuidar da minha sogra. E eu lembro que entramos na casa, estava cheia de teias e estava realmente em um estado que não dava como a gente ficar ali, ainda mais com uma criança. E eu lembro que eu sentei no sofá e eu desabei chorando, desesperado. E dizia: Deus, eu não entendo. Eu não entendo. E o Senhor me deu uma palavra. Eu segui a tua palavra. Eu não entendo porque estamos passando por isso. E chorei. E eu lembro que a Emily veio até mim e ela disse assim: pai, não chora. E eu chorei mais. Mas quando saímos dali pela manhã, fomos mais uma vez, a palavra não veio e fomos embora. Mas durante o trajeto nós vimos por aqui, e quem diria que Deus colocaria aos nossos cuidados uma obra tão grande nessa volta. E nós atravessamos esse campo da Águeda. E antigamente tinha uma passada ali por trás do posto de gasolina, que o pessoal atravessava o campo aqui pelas 5 e saía lá atrás do posto de gasolina. E nós fomos por ali. E enquanto estávamos atravessando o campo, Deus nos deu palavra e nos ministrou tremendamente. E a Emily brincava com as flores. E ali ele disse:
Eu levantarei através de vocês um exército de formigas, pessoas pequenas, mas que se unirão num propósito muito grande. Eu vou entregar nações. Será um grande povo. E agora, enquanto estava aqui, ele me trouxe a visão de tudo isso. E ele disse: ei, lembra daquele dia em que tu chorou? Tu decidiu seguir em frente, não parasse. E fui eu quem te falou naquele campo. Era eu que te ministrava naquele campo. Enquanto tu achava que a palavra viria de um lugar, a palavra estava em outro. E ele disse: eu falei contigo, e eu sou fiel em cada uma das promessas que eu fiz. Ele já nos entregou nações. Vão chegar. Estão muito mais perto do que a gente pensa. Mas é aquele Senhor que falou no meio de um campo com um casal, com uma criança pela mão, caminhando para ouvir a voz de Deus, sem olhar dificuldade, sem colocar empecilho, mas querendo uma palavra. Esse é o Senhor que é o pastor desse lugar e que nunca se apartou desse lugar. É Ele quem tem cuidado de nós em todo o tempo. Em todo o tempo. Às vezes há processos que nós passamos no chamado que vão nos levar às lágrimas. Mas você tem uma decisão. O Senhor não te impede de chorar, desde que você siga em frente, desde que você não pare, desde que você não pare. Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós saímos semeando em meio a lágrimas, nós voltamos colhendo os feixes em alegria. Oh, Ele é o pastor desse lugar. Ele nos deu colheita. Ele. E agora as nossas lágrimas são de riso. As nossas lágrimas são de alegria. Porque dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E se Ele pôde pegar um casal sem esperança e sem nada a oferecer, e pode fazer uma obra muito maior do que a gente imaginava, Ele pode fazer contigo. E Ele quer fazer contigo. Ele quer fazer contigo. Porque Ele disse que seríamos um exército de formigas. E esse exército só cresce, 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 só cresce. Mas pega a visão. Há lugares que homem não entra, mas formiga entra. Há lugares que homem não entra, mas formiga entra. Porque onde houver um espacinho, onde der uma brechinha, as formigas vão entrando, e uma atrás da outra vão fazer sua obra. Vai ter nações fechadas, que os homens não vão entrar, mas as formigas vão. Vai ter casas fechadas, corações fechados, que o homem não entra, mas as formiguinhas vão entrar. E quando forem falar, não vou falar de si mesmo, vou falar daquele que é o pastor desse lugar, daquele que ativou esse ministério, dele que é o Senhor. A obra já começou, já começou, já começou. Serão milhares e milhares de formigueiros espalhados pelas nações, centenas de milhares de formigas. E só crescendo, e só crescendo, e só crescendo, e só crescendo. Só que entende algo: formiga não tem rosto, é tudo igual.
tudo igual. Enquanto nós não desejarmos ser aquilo que não somos, enquanto nós não desejarmos ter aquilo que nós não temos e parecer o que nós nunca seremos, mas decidimos assumir nossa identidade de formiguinhas, pequenos trabalhadores, e que estão dispostos a carregar o fardo dos outros para aliviar e depositar diante da cruz de Cristo. Nós iremos a lugares que nós nunca esperamos. Nunca esperamos. Entenda, as formigas, elas se conectam e andam numa mesma visão. Que possamos andar alinhados para ganhar muitas e muitas almas lá fora. Já começou, já começou, já começou, já começou, já começou, já começou. O Senhor está fortalecendo e está gerando, e está gerando, e está gerando, e está gerando, e está gerando muitas vidas, muitas vidas. Deus já entregou cidades, Deus já entregou nações, Deus já entregou muitas almas. Eu creio. O destino da nossa cidade não acaba com a violência que está lá fora. Isso é só um ambiente de caos para preparar o novo de Deus. Toda vez que as trevas alcançaram o máximo, aí brilhou uma luz. A cidade lá fora está assustada, dizendo: nunca vivemos isso. Mas aqui dentro, Deus está gerando uma luz que vai iluminar aqueles que estão em trevas lá fora. Nós veremos essa cidade transformada. Nós veremos ainda esses jovens depositarem armas aos pés de Cristo, se arrependerem e mudarem. Nós veremos esses jovens abrirem mão de serem matadores. Nós veremos esses jovens aceitarem a Jesus e virarem pregadores da palavra. Nós veremos esses jovens terem a vida transformada, porque Deus já levantou os remanescentes aqui, que estão dizendo: eu não quero essa vida para mim lá fora. Mas os que estão aqui vão iluminar o caminho para aqueles que estão lá fora encontrarem o caminho, encontrarem o caminho. Nós não retrocederemos, nós iremos aos lugares de trevas e alcançaremos para que eles vejam a luz, 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 a luz. Ariocabaé, aviva, 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 aviva a tua obra, aviva a tua obra. Envia, envia teu exército de formigas, envia, 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 envia. Unge-lhes, 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 unge-lhes mais. Unge-lhes para ganhar os perdidos, para ganhar os perdidos, para ganhar os perdidos. Unge-lhes, 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 unge-lhes. Marchando, 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 como poderoso exército, poderoso exército, poderoso exército de mais, 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 mais. Almas ganhas, almas ganhas, almas ganhas. Aplauda o Espírito Santo. Você verá no